Boa noite mais uma vez. Que lindo cântico esse, não? O reconhecimento claro de que nós não merecemos aquilo que temos, mas o Senhor, por sua misericórdia e graça, decidiu nos trazer para perto de si. Que excelsa graça, de fato, que amor. Que amor que o Senhor nos deu e nos mostrou em Cristo. Se vocês perceberam bem, tem os ouvidos espirituais atentos. O Senhor, em sua providência, tem nos dirigido para pensarmos sobre a igreja, pensarmos sobre a natureza da igreja, sobre a maneira como nós lidamos uns com os outros, como nós servimos uns aos outros, como nós trabalhamos para o progresso do reino do Senhor. Tanto em Tito, quanto nos cultos de oração, no trabalho que nós precisamos ter de encorajamento mútuo. E aí isso me deu um ensejo para nós retornarmos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Meu desejo é tentar mais uma vez explicar e falar sobre a natureza da igreja, na verdade sobre a singularidade da igreja. A igreja ela é singular e a sua singularidade demanda que nós tenhamos um relacionamento singular com ela. É impossível que a singularidade da igreja, conforme ela aparece no Novo Testamento, não nos impulsione para termos um relacionamento singular com ela. O status da igreja invisível, o lugar, o patamar em que ela ocupa dentro do plano de Deus como grande epicentro da maneira como Deus trabalha, do que Deus está fazendo hoje, demanda um relacionamento singular nosso com a igreja visível. E eu queria ver isso na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Implorar ao grande Deus que Ele nos ajude, ao final desse tempo, tenhamos mais seriedade e apreço pela igreja, ao mesmo tempo em que esse apreço deve ser revertido na maneira como nós lidamos, o nosso respeito, devoção, carinho, cuidado, relacionamento singular para com a igreja. Então, na força do Espírito, orem comigo, para que o grande Deus nos ensine por meio de sua palavra, nos traga para perto dele. Senhor, nós buscamos a tua face uma vez mais. Nós já cantamos que o Senhor deve ser adorado e o Senhor será adorado. Os homens lutam em vão, os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o teu ungido, mas o Senhor do alto da tua habitação ri deles. Quem pode impedir a tua mão? Quem pode se opor à vontade do Deus Criador de todas as coisas? O Senhor ordena e as coisas são feitas. Ainda um pouco de tempo, Senhor, e nós estaremos cantando em tua presença. Mais um pouco de tempo, e aquilo que nós ansiamos será real. O Senhor estará junto com o teu povo de uma maneira especial. Durante o tempo que se abrevia, durante o tempo que aguardamos, é o nosso desejo, Senhor, honrarmos a ti e considerarmos importante as coisas que o Senhor considera importante. Então a tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez, e nós imploramos que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela, a tua palavra, seja a nossa regra, que caminhemos sobre o que ela tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que o Senhor aplique a tua bendita palavra em nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a singularidade da igreja, como de fato ela é, e respondermos a essa singularidade do status da igreja, tendo um relacionamento com a igreja também singular. É o que nós imploramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se vocês ainda não abriram a palavra de Deus, em Efésios, por favor, abram lá. Nós passamos na carta de Paulo aos Efésios, não muito tempo atrás, vimos o trabalho do Senhor, esse macrocosmos da salvação. Então aqui vai ser apenas uma revisão nesse primeiro momento. Paulo ele escreve esta carta, ele está preso, e ele sabe que esta prisão, embora sendo injusta, é o plano de Deus, porque ele pode pregar o evangelho e pode encorajar os irmãos de dentro da prisão. Parte desse encorajamento que os irmãos vão receber é porque Paulo sabe que ele está sofrendo para o benefício da igreja.
E sofrer pela igreja, sofrer por algo tão importante, tão singular dentro do plano de Deus, é algo que vale a pena. Então, por 2 vezes, Paulo vai dizer: não se importem comigo não. Não fiquem preocupados comigo não, para mim é uma grande glória. Na verdade, Deus está trabalhando e me deu a graça de padecer por vocês, de padecer pela igreja. Os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios nada mais é do que uma descrição prolongada e elaborada dos atos de Deus. É como se ele abrisse as câmeras do tempo e da eternidade e trouxesse a nossa visão para aquilo que aconteceu antes que houvesse tempo. É uma descrição, nem um imperativo, nada de que se faça isso ou faça aquilo, nem uma proibição, simplesmente descrevendo a atividade de Deus antes que houvesse mundo, e assim também na história, trazendo as pessoas, salvando-os pela fé em Jesus Cristo. E só depois, ali no capítulo 4, que em decorrência de compreender a verdade teológica do plano redentor de Deus, esse plano magnífico que abarca as 2 pontas da eternidade e tem como centralidade Cristo, somente aí depois é que ele diga: rapaz, ame a sua esposa, rapaz, obedeça seu pai, rapaz, respeite seu marido. É só depois, porque a dificuldade não está às vezes em compreender a verdade do que eu devo fazer, mas de compreender o que Deus está fazendo e como a minha obediência aos meus pais, o respeito ao marido e outras coisas possam entrar dentro do plano de Deus. A igreja, ela é singular. Ela é singular completamente, desde o seu nascedouro, desde a sua prospecção, desde a sua escolha, desde a sua formação. A igreja, ela é singular, ela é em nada parecido com qualquer coisa que foi criada pelos homens aqui, qualquer partido político, qualquer agremiação, qualquer clube, qualquer turma, qualquer gangue, qualquer facção, nada se compara na igreja. Por quê? Porque a formação da igreja, embora aconteça aqui a olhos nus diante dos homens, é apenas uma materialização presente e concreta do ato de Deus, compartilhando com o Pai e o Filho e o Espírito Santo para salvar pecadores no tempo e na história. Mas isso se deu antes que houvesse mundo. É assim que ele começa. Bendito seja o Deus e Pai, versículo 3 do capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai, abençoado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos tem enriquecido, que nos tem feito prósperos, com toda sorte de prosperidade espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que é que você está dizendo, Paulo? Ele diz no verso 4, porque antes da fundação do mundo, antes que houvesse a criação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Deus nos escolheu em Cristo. E nós passamos um grande tempo, falando sobre essa escolha da parte de Deus. O texto não fala de nada, nenhuma razão para essa escolha. Fala simplesmente que as razões não podem ter sido encontradas nos homens, porque os homens nem existiam. Nas ações dos homens, em sua moralidade, na prospecção futura, essa escolha foi feita de maneira unilateral, soberana da parte de Deus, independente da parte de Deus. Deus tomou a iniciativa e criou essas pessoas, permitiu que essas pessoas no tempo e no espaço caíssem, mas ainda assim escolheu para que elas pertencessem a Ele. Então a formação da igreja é espiritual. É uma formação sobrenatural, é uma formação única, é uma formação específica, é uma formação que inicia quando não existia ainda tempo e termina quando o tempo deixa de ser levado em consideração. Essa escolha soberana, essa escolha que não implica permissão, que não implica nenhuma pressão externa, nenhuma coação de qualquer pessoa que estava do lado de fora, que é encontrada apenas em Deus, é isso que faz com que a igreja tenha o agrupamento de pessoas que ele precisa ter. Deus nos escolheu nele em Cristo, não a parte dele, e nos colocou, nos deu o propósito para sermos santos e irrepreensíveis. Os problemas que nós tínhamos para que isso se tornasse realidade, o nosso pecado e a nossa alienação da parte de Deus foram resolvidos. Versículo 5. Ele nos predestinou para Ele, verso 6, para sermos, verso 6, 7. Nele temos a redenção
Pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Os problemas foram resolvidos. Cristo, então, se apresentou como vítima voluntária, como substituto voluntário. E mais na frente, no final dessa oração, fala-se do Espírito Santo da promessa que sela. A Trindade é envolvida. Mas existe mais do que a escolha divina que antes que houvesse mundo. A escolha divina antes que houvesse mundo é um fator que sem a carta de Paulo aos Efésios nós não iríamos saber. Mas existe outro fator que aparece aí no versículo 13. Ele diz: nele, que é o Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo, ele vai dizer no verso 14, essa garantia de que eles serão restaurados ou recuperados, essa herança tem o selo de Deus, Deus virá para buscar aquilo que lhe pertence. Mas olha que essa crença consciente no Evangelho foi de fato necessário no versículo 13. E aqui eu preciso ser o mais claro possível. A igreja é a única instituição que tem como proclamação a verdade do Evangelho. Ela é singular porque ela é coluna e baluarte da verdade, e ela é o receptáculo, é o sustentador do Evangelho. É aqui, pela igreja, que o Evangelho, a verdade de que Deus em Cristo salva o pecador, essa realidade histórica é mantida. Somente a igreja proclama o Evangelho. É por meio do Evangelho que as pessoas se tornam membros de uma igreja. Então, no tempo passado, houve essa escolha da parte de Deus. Essa escolha da parte de Deus, no entanto, ela inclui a escolha que o homem faz para pertencer a Cristo. Essa escolha da parte de Deus é a causa do homem querer pertencer a Cristo. Houve um momento na sua vida em que você ouviu o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creu. E isso fez com que você fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Essa comunhão visível, irmãos, que nós temos aqui, isso que foi criado aqui, é um reflexo daquilo que se passou na eternidade. Aqui o texto deixa claro, irmãos, da importância do ministério da palavra na manutenção e na criação da igreja. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: Ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1 vai dizer algo parecido. Ele nos gerou pela palavra. Mais uma vez, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 7 de novo. São essas realidades teológicas, essas informações a respeito de quem é Deus, de quem nós somos, de quem é Jesus Cristo. São essas coisas que formam a igreja. A formação, então, da igreja não é uma formação simplesmente de ideias. Aqueles que decidem entrar na igreja, decidem porque uma decisão foi feita em prol deles antes que houvesse mundo. O ministério, então, da igreja é central. O ministério para o que Deus quer fazer no mundo. E dentro desse ministério, o ministério da palavra de Deus também é central. Precisamos crer conscientemente nessa verdade do Evangelho para nos tornarmos, de fato, discípulos de Jesus. A escolha passada não invalida a escolha que nós fazemos por Jesus. Uma é a causa da outra. Então, digamos que você esteja aqui, você tenha os seus filhos, ou você seja filho de pais crentes. Os filhos de pais crentes precisam ser duplamente avisados. Ou digamos que você tenha filhos que são crentes, e você é pai ou mãe, ou avô ou avó, e acha isso muito bonito, e acha que porque está junto, porque aprendeu algumas coisas, porque tem algumas informações, isso salva você. Os visitantes e outras pessoas, nós precisamos de uma crença consciente no Evangelho. Essa é a única maneira dos homens serem salvos.
A crença consciente na realidade histórica de que Deus em Cristo salva o pecador. Então, se você perguntar, tá, então o que significa, o que é a igreja? O senhor está falando de que a igreja de fato tem a sua formação singular, porque ela é o resultado presente e visível de uma decisão unilateral da parte de Deus que aconteceu antes que houvesse mundo, que não foi impulsionada por nada externo. Eu entendi isso. Mas como é que a gente pode reconhecer visivelmente que ali tem uma igreja? Pois muito bem, se a igreja ela é formada pela palavra de Deus, então a palavra de Deus precisa ratificar que aquela igreja ali, de fato, não somente existe pela palavra, por causa da crença na verdade do Evangelho, mas é mantida pela palavra. Alguém já disse, quando você, qualquer lugar, grupo de pessoas em que você escuta a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e as ordenanças são ministradas conforme instruídas por Cristo, ali não se deve duvidar, ali existe uma igreja. Essas duas coisas juntas, tanto aquilo que está presente, tanto a crença consciente na mensagem do Evangelho, quanto o batismo que inicia, quanto as ordenanças, as duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, exatamente, aliadas à pregação clara da verdade do Evangelho, são essas duas coisas que caracterizam uma igreja sadia. Então, talvez alguém aqui vem de uma determinada igreja onde o Evangelho não é claramente pregado. Fale com a sua liderança. Ou talvez alguém que vai escutar esse sermão depois em casa seja de uma igreja onde o Evangelho não é pregado, onde a pregação, na verdade, não tem uma centralidade, onde o ministério da palavra ele é dividido com outras coisas. Então, depois de falar com a liderança, se não conseguir que essa liderança se arrependa e pregue o Evangelho, mude de igreja. A palavra de Deus não somente cria a igreja, mas mantém a igreja como igreja. É por meio da palavra que Deus orienta o seu povo, é por meio da palavra que Deus santifica, é por meio da palavra que Deus salva, é por meio da palavra que Deus mantém, é por meio da palavra que Deus guia a sua igreja. A singularidade, então, da igreja demanda que nós tenhamos um relacionamento singular também com ela. É por causa da instrumentalidade do ministério da palavra para guiar, nutrir o povo de Deus, que aqueles que se afadigam na palavra do ensino precisam receber dupla honra. Por que aqueles que se afadigam na palavra do ensino, 1 Timóteo capítulo 5, deveriam receber dupla honra? Eles não são especiais, não são melhores do que os outros, não são. Mas é uma maneira de considerar e de perceber que, de fato, a palavra tem uma centralidade no ministério da igreja, na vida da igreja, porque ela cria a igreja e mantém a igreja. E aqueles que se afadigam na palavra do ensino precisam receber dupla honra, não porque eles são especiais, mas por causa da instrumentalidade da palavra de Deus por meio deles. É difícil exagerar a importância da palavra de Deus, do ministério da palavra nas várias frentes. Qualquer igreja, qualquer lugar, qualquer agremiação que substitui a palavra de Deus ou diminui a validade e a importância da palavra de Deus está correndo o risco de se transformar em qualquer outra coisa, uma comunidade terapêutica ou qualquer outra coisa, ou autoajuda, ou show, ou clube, ou qualquer outra coisa, menos igreja. Ao mesmo tempo, qualquer grupo, mesmo menor que seja, onde a palavra de Deus é pregada e ouvida, e as ordenanças são realizadas com clareza, não importa o tamanho, ali está a igreja do Senhor representada, uma manifestação visível dessa realidade invisível, e deve receber todo o crédito, atenção e cuidado por parte do povo de Deus. A igreja é criada de maneira sobrenatural, e ela também é mantida de maneira sobrenatural. Essa é a singularidade da igreja, a singularidade da sua formação. Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo precisaram ter uma crença consciente no Evangelho. Eles ouviram a mensagem e creram. Mas existe também a singularidade da provisão. O que Deus provisionou para a igreja? Olha que texto fabuloso. Depois do capítulo 1, versículo
3 a 14, essa longa oração grega, Paulo vai orar, falar com Deus a partir do versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos parar por aqui, porque é uma longa oração e é um pouco difícil. Mas todo mundo percebeu que Paulo está orando, todo mundo percebeu isso? Então ele está falando sobre essas realidades gigantescas, e aí ele para, é por isso, por causa dessa grandeza que eu vou orar. Eu oro para que vocês entendam a mesma coisa. Exatamente, versículo 7, para que os olhos de vocês sejam abertos, e vocês compreendam, e cresçam em sabedoria e em revelação. E aí o conteúdo dessa oração está principalmente no versículo 18 em diante. Eu peço que Deus ilumine, que Ele lance luz, que Ele agregue conhecimento aos olhos do coração, muito mais do que o intelecto, não é ter mais informação sobre, é uma informação que se aprofunda nas afeições. São as informações que acabam produzindo determinadas reações dentro da alma, desejo, adoração, afeição por Jesus, santificação, que a compreensão seja mais do que intelectual, mas aconteça no nível do coração. Que esse coração que foi iluminado, ilumine-se ainda mais, para que vocês saibam 3 coisas. Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Essa vocação é aquela que ele está descrevendo, do versículo 3 até o versículo 14. É esse chamado que foi feito. Em outras palavras, ele quer que a gente compreenda de uma vez por todas, aprofunde na nossa compreensão dessa escolha que foi feita antes da fundação do mundo. Que a gente acorde e veja a grandiosidade disso. Depois ele diz, e também, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. E aí ele fala daquela adoção de filhos. Nós ainda não somos o que haveremos de ser. Que haja compreensão de nossa parte para a gente entender o que nos aguarda por causa da graça de Cristo. Passado, a escolha, a vocação antes que houvesse mundo, o futuro, viver com Deus, viver para Deus, ser como o seu Filho Jesus Cristo, essa herança que nos aguarda. Mas aí, me chama a atenção o meio, que é o tempo presente. É naquilo que ele se delonga mais. Versículo 14, ou 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? A suprema riqueza, ou a grandiosidade, a profundidade do poder sobre todos nós. Paulo, Pedro, João, Tiago, Tadeu e todos nós os que cremos. Segundo a eficácia, segundo a capacidade de realizar de maneira efetiva aquilo que Deus planejou que se realizasse em Cristo. Para que fique claro, irmãos, o tamanho do poder que está disponível a nós, no versículo 20, ele dá 2 ilustrações. Ele exerceu este poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Quais são as 2 ilustrações? A primeira, a ressurreição. E a segunda? A exaltação ou entronização. Então Deus está dizendo que Ele pede, na verdade, Paulo está dizendo, ele ora para que esses efésios, esses irmãos que estão com tanta dificuldades, eles entendam o que eles receberam no passado, eles entendam o que aguarda para eles no futuro, mas que no presente eles entendam a eficácia desse poder grandioso, ou a suprema riqueza deste poder, um poder tão grandioso que foi utilizado por Deus para ressuscitar o seu Filho
e para que ele estivesse e fosse colocado acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Esse é o poder que está acessível a todos nós os que cremos. Poder para quê? Normalmente, quando a gente pensa em poder, a gente pensa poder para ter coisas. O que Paulo vai dizer daqui para frente é que este poder é para experimentar a salvação de Deus e para ser tudo o que Deus deseja que nós sejamos. Este poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que está acessível a todos nós, para nós vivermos como Deus deseja, para nós obedecermos como Deus deseja, para nós triunfarmos sobre os nossos pecados, concedermos perdão como Deus requer de nós, o poder para realizar coisas impossíveis da perspectiva de Deus, como perdoar aos outros, amar os nossos inimigos, dividir, viver para a glória de Deus. Então, irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão passando agora, a luta contra um pecado. Mas se Jesus for ressuscitado dentre os mortos, por causa desse poder, nesse poder você consegue vencê-lo. Eu não sei qual é a luta que você está passando com determinado pecado, a luta para obedecer, e que realmente é impossível, ou aguentar determinada coisa, ou fazer algo que você realmente não quer, ou se submeter à vontade de Deus e permitir que algo aconteça que você não gostaria, algo que é absolutamente impossível, tão impossível como pessoas mortas ressuscitarem, pois é esse poder que Deus tem concedido a você. Não é um poder para conquistar o mundo, porque isso não vale nada. Qualquer descrente consegue conquistar o mundo. É poder para perder a alma. É poder para triunfar sobre as coisas que Deus quer. É poder para perder as coisas desta vida e ganhar as coisas que Deus tem dado. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Quando você pensa sobre cristianismo, você pensa naquele pessoal que vai para a igreja, dá umas ofertas aqui, decora alguns versículos, dirige o carro direito, desejam ser bons alunos. Quando você pensa em crente, você pensa em poder? Quando você pensa em cristianismo, você pensa em poder, em túmulo vazio, Jesus entronizado acima de todas as potestades e poderes, estando tudo aos seus pés, você pensa em você com poder. Poder não para conquistar as coisas, poder para aceitar ser servo de Jesus Cristo com alegria. Poder para fazer essas coisas impossíveis. Essa é a provisão de Cristo para a igreja. Deus nos deu poder. E aí a gente lutando tantas vezes com tantas coisas, lutando com muitas coisas, coisas que a gente se coloca, coisas que a gente acha que são grandes demais. A ilustração que Paulo nos dá, um poder que vence a morte, um poder que realiza até o impossível, um poder que nos leva para perto de Deus. Mas como se isso não bastasse, existe mais provisão da parte de Deus. Ele diz no versículo 22 desse mesmo capítulo, diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus deu não somente poder para a igreja, para aqueles que creem, mas deu o que mais? Cristo. É o que o texto está dizendo, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu Cristo para a igreja. Não para que Cristo fosse servo da igreja, mas a igreja, ele está dizendo, a igreja é comparada aqui como um corpo, em que cada um desempenha determinada função, e
Mas um corpo sem cabeça é um corpo sem direção, é um corpo sem junção, é um corpo sem nutrição, é um corpo inútil, é um corpo sem atividade, é um corpo que não... Então ele deu à igreja no sentido de deu para que ele fosse o cabeça. Ser o cabeça da igreja significa que a igreja recebe dele a autoridade, recebe dele a direção, recebe dele a nutrição, recebe dele essa clareza, sabe para onde está indo, esse controle. Então dizer que Jesus é o cabeça da igreja é dizer que Jesus exerce autoridade sobre a igreja. Mas é também falar que existe um relacionamento orgânico. A igreja depende de Cristo. É o que ele frisa no versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, a plenitude daquele que enche todas as coisas. É como se Jesus já fosse colocado como o dono de todas as coisas. E aí nada escapa à sua soberania e à sua autoridade, a igreja incluso. Só que o relacionamento que Jesus tem com a igreja é diferente do que ele tem com as outras esferas, os outros ambientes, as outras pessoas, as outras instituições. Aqui, o relacionamento que Jesus tem com a igreja é um relacionamento de proteção, de nutrição, de cuidado, de direção. Jesus, ele é plenamente, ele enche todas as coisas. É como se ele bombeasse energia, graça, poder e influência sobre todo o corpo, todas as ramificações, todos os vasos, passando por todas as partes do corpo. É o que ele vai dizer em Efésios capítulo 4. Só existe um Deus, Deus age por meio de todos e está em todos. A igreja é a plenitude de Cristo, todas as áreas de atuação, as possibilidades de Jesus trabalhar nos homens, juntando-os, aparece aqui, na igreja. Nós somos a manifestação clara e visível do Evangelho, do amor, do poder de Deus. Precisa ser assim. Nenhuma outra instituição nesse universo recebe esse status. É por isso que se forma de maneira sobrenatural pela crença no Evangelho, isso sendo resultado de uma decisão unilateral da parte de Deus antes que houvesse mundo. E aí essas pessoas são juntadas debaixo de única autoridade, aqui na China, no Japão, na Tchecoslováquia, todos debaixo do cabeça que é Jesus Cristo, governando, nutrindo, dando direção. E esse Deus, ele plenamente passa por todas as camadas da igreja, todas as esferas, enchendo todas as coisas. E aí os homens funcionam como o corpo de Cristo, braço e pés, seus membros, realizando a vontade da cabeça no mundo caído, representando a Cristo. Que provisão, irmãos, nós temos? Ninguém tem o que nós temos. Deus deu Cristo para a igreja, para que a igreja não ficasse pensando, não, agora a gente tem que fazer o quê? Não, está dando uma levada aí, está trazendo muita gente fazendo isso, vamos fazer isso para a gente trazer mais gente. Aqueles que vêm por causa de Cristo, devem vir por causa da sua mensagem, devem vir por causa da palavra de Deus sendo pregada claramente, provocando a conversão, essa materialização dessa escolha da parte de Deus. Esses são mantidos, esses são cuidados, esses são orientados não pelo magnetismo de um homem, não pelas comodidades ou confortos de um determinado prédio, não por causa do show, não por causa da galera, não por causa de outras coisas, deve ser por causa de Cristo. Cristo sendo o cabeça, supervisionando, guiando e cuidando de todas as coisas. A igreja então é a plenitude de Cristo. A ideia de completude. Tudo que a igreja é, Cristo abarca todas as coisas. E ele influencia, trabalha e plenamente se revela e trabalha por meio da igreja. É isso. No capítulo 1, do versículo 9 e 10, a gente já viu
O propósito é, por meio de Cristo, fazer convergir todas as coisas, no céu, na terra, todas elas. E ele começou a fazer isso por meio da igreja. A igreja aponta para Cristo, recebe dele, o seu cabeça, tudo o que nós de fato precisamos. Seus irmãos perceberam bem, todos esses textos são explicativos. Não tem nenhuma prescrição aqui. Não está dizendo o que nós deveríamos fazer, mas simplesmente o que ele tem feito por sua graça. E o nosso próximo texto, a última singularidade, vai continuar assim. Ali na virada, perto de terminar as descrições do capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo fala sobre a singularidade da função. O que Deus está fazendo por meio da igreja? O que ele quer fazer, planejou fazer por meio da igreja? Então, Efésios capítulo 3, ele diz assim, o mistério é que os gentios, versículo 6, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor dos santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele está falando então da salvação e do nivelamento que houve quando judeus e gentios foram salvos pela mesma fé, pelo mesmo evangelho, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas por que Deus fez assim? Por que Deus resolveu nivelar todo mundo e, por meio de Cristo, apontar todos os pecadores redimidos a Cristo e agrupá-los todos debaixo de Cristo e convergir todas as coisas para Cristo? E aí, no versículo 10 e 11, Paulo revela um mistério. Um texto difícil de entender, ele diz assim: e isso que ele havia acabado de falar, para que agora no presente, hoje, por meio da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa esquisita. Ele está dizendo que ele fez da maneira que fez, e fez o que fez da maneira que fez. Ele tinha um propósito, não é o todo, mas ele tinha um propósito de ensinar uma lição às realidades espirituais, de ensinar uma lição, de ensinar uma verdade, de manifestar algo do seu caráter na esfera espiritual. A palavra principados e potestades nas regiões celestiais referem-se a isso. Podem ser tanto anjos, podem ser demônios. A gente não precisa tomar a decisão de um ou de outro necessariamente, mas sabe que Paulo está falando das realidades espirituais, daqueles que observam, provavelmente demônios que observam e não sabem todos os quesitos, todos os processos. Na verdade, apenas Deus é onisciente. Então Deus planejou mais do que salvar os homens, mas salvar os homens dessa maneira e colocá-los na igreja, a estrutura da igreja, a igreja sendo o corpo de Cristo. Ele planejou em fazer assim, ensinar algo sobre si mesmo. Não para nós necessariamente, mas para aqueles que nos assistem no reino espiritual. Quando anjos e demônios querem aprender sobre a multifacetada sabedoria de Deus, quando anjos e demônios se prontificam a aprender lições sobre a sabedoria multifacetada do nosso grande Deus, eles não vão aos livros ou às bibliotecas, eles vêm à igreja, eles observam a igreja,
Pessoas diferentes, histórias diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes, pecados diferentes, traumas diferentes, situações sociais diferentes, dinheiro diferente, trabalho diferente, gosto diferente, afinidade diferente, tudo diferente. Um ponto em contato, apenas um. Todos eles vieram a crer por causa da decisão unilateral da parte de Deus. Todos eles ouviram o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e creram. E Deus desejou fazer assim para explicar a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Isso é grandioso, irmãos. Eu fico imaginando o que o reino espiritual aprende quando olha para Planalto. Quais são as verdades que eles aprendem sobre Deus? Quando vem você operando como igreja, a sua luta para preservar a unidade do Espírito, sua luta contra a parcialidade, o seu amor pelos irmãos, seu desejo de estar junto para servir os irmãos, o que ele vê? O que o reino espiritual observa? Essa é uma função que Deus colocou apenas à igreja. Ele não vai observar esses seres espirituais, não vão na ONU observar a unidade das nações, não vão a essas outras instituições tão importantes e imponentes da perspectiva do homem, tão complexas, com uma grande quantidade. Eles vão para aquela instituição criada pelo sangue e sobre o sangue de Jesus, que por cima de pau e pedra, ela se mantém em pé, indestrutível, que nem as portas do inferno prevalecem contra ela. A noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o edifício do Senhor, a igreja. É para lá que eles olham para ver, rapaz, que sabedoria. Não é a sabedoria, simplesmente a gente pensa que sabedoria é uma coisa só, a habilidade de Deus fazer o melhor da melhor maneira. Aqui a sabedoria, ela é colocada como sendo algo que tem muitas maneiras de olhar, um calendoscópio, em que a sabedoria de Deus, ela pode, dependendo de como o ângulo que eu olho, eu aprendo algo mais a respeito. Rapaz, Deus realmente fez da melhor maneira e fez o melhor. Isso que nós temos aqui é o plano de Deus, é como deveria ser assim, os seus irmãos, com os seus dons e os dons dele, e as necessidades que eles têm, e as oportunidades que nós temos, e as dificuldades, e a permissão dos pecados, e o treinamento, e os estudos, e tudo, é a sabedoria de Deus. Isso deveria nos fazer pensar, porque nós temos planejado algumas vezes que as coisas e as pessoas deveriam ser diferentes. Eu entendo. Seria tão bom se fulano, seria tão bom se não tivesse, seria tão bom que houvesse, seria tão bom que eu não fosse. E eu entendo que tudo isso tem o seu lugar, mas o Senhor nos trouxe para representarmos a igreja invisível aqui, nesse corpo local. A igreja visível, e isso dá uma lição ao reino espiritual. Nosso Deus é sábio. Nosso Deus faz aquilo que é o melhor, da melhor maneira possível. A razão de tudo isso é que todos os poderes angélicos deveriam agora ver a complexa sabedoria do plano de Deus sendo realizada através de Jesus Cristo. Deus fez exatamente como sempre havia planejado fazer. Ele usou Cristo Jesus, o versículo 11. Cristo Jesus, nosso Senhor, para realizar esse plano. Nós somos instrumentos pedagógicos para o reino espiritual. Nós, individualmente, não. Mas juntos, nós somos professores dos seres angelicais.
na maneira como lidamos, na maneira como todos estão ligados à cabeça, da maneira em que Deus é o Deus de todos nós. Dessa maneira, quando nós, com tantas diferenças, conseguimos ser agremiados ou liderados com a mesma função e propósito, isso demonstra a sabedoria de Deus. Isso é o que Deus está fazendo, irmãos, por meio da igreja. Nenhuma outra instituição, nem família, nem governo, nada se equipara a essa função didática, em que uma instituição física, formada sobrenaturalmente, mas física, afeta e ensina. É utilizada pelo próprio Deus, não somente para trabalhar nessa vida, mas transcende a realidade visível e afeta de maneira poderosa o reino espiritual, demônios e os anjos. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Essa é a sabedoria que o Senhor deseja fazer. Mas me diga, meu irmão, seu relacionamento com a igreja, com esta igreja, ela demonstra a seriedade com que o Senhor trata a sua igreja? É só uma carta de Efésios, a gente poderia ir para muitos outros. Mas a singularidade da igreja em termos de formação, de provisão e de função, essa seriedade com que Deus descreve a igreja, reflete a mesma seriedade com que você a trata? Quando você pensa sobre igreja, seriamente, o que é que vem na sua cabeça? O prédio? O prédio em que a gente vem e se reúne? Quando você pensa na igreja, o que é que você pensa? No culto de domingo? Você vem e se encontra no domingo? Ou você pensa mais naquele exército, o corpo de Cristo, sendo, assim como o nosso corpo segue os controles da nossa cabeça, assim também a cabeça guiando o corpo, guiando a igreja para que ela execute a sua vontade. Se a igreja ela é o resultado da deliberação do Pai, do sacrifício do Filho e da garantia do Espírito, será que em se envolver com os nossos dons, serviço abnegado, amor compromissado, não deveriam encontrar razões suficientes na formação singular da igreja, na provisão singular da igreja, nos objetivos dessa comunidade para mostrar a multiforme sabedoria de Deus aos seres espirituais? Essa é a razão, como eu falei, no capítulo 1, versículo 24, que Paulo diz, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações. Eu estou preso, eu sei disso, mas não fique chateado não. Eu estou sofrendo pela igreja. Sofro por causa da igreja, sofro bem. Ela é a entidade mais importante da presente dispensação. Não fiquem desanimados, eu estou sofrendo por causa da igreja, sofrer por causa da igreja é honroso. Eu fico imaginando em uma época em que quase tudo é motivo de deixar a igreja, quebrar compromisso. Eu vou para outra igreja. Não, fulano de tal não falou comigo, eu vou para outra igreja. Aquele dali, a igreja só canta hino, eu vou para aquela igreja. Aquela dali só canta worship, eu vou para aquela outra igreja. Aquela dali tem a parede preta, eu vou para outra igreja. Aquela dali a parede não tem luz, eu vou para outra igreja. Aquele dali é uma igreja mais perto de casa, longe de casa, onde realmente não existe mais compromisso. E a igreja é tratada como se fosse de fato um clube social, um lugar onde eu vou, apareço lá, mas não tem aquele amor compromissado. Eu fico imaginando como é que isso pode demonstrar qualquer sabedoria de Deus ao reino espiritual. Como é que isso pode demonstrar a seriedade com que Jesus trata a igreja e a provisão de estar debaixo do controle do cabeça que é Jesus? A singularidade da igreja deveria nos impulsionar a ter um relacionamento singular com ela. A igreja é singular e toda a igreja local, de alguma forma, precisa demonstrar essa singularidade. Se nós não recuperarmos o valor bíblico e alto sobre a igreja, não importa quantas atividades nós vamos ter, acabaremos esquecendo o propósito comunitário da igreja. E aí só um toque, essa semana eu aprendi algo novo. Por muito tempo eu pensei que esse negócio de ter programação todo dia é uma coisa meio ruim.
Na igreja todo dia, pastor. Tem isso, tem isso, tem isso. E é isso mesmo, eu pensei, rapaz, não, realmente você precisa ter um tempo, vai encher de coisa. Não, isso é meio, sei lá, perigoso, nocivo, porque tem outras coisas que a gente tem que fazer. Eu quero maratonar um filme com meus meninos. Eu quero assistir um jogo, eu quero levar o menino para esse treino aqui, eu quero andar de bicicleta, eu quero fazer outras coisas e tal. E aí eu estava lendo a Bíblia e encontrei esse texto aqui, abram lá em Atos capítulo 2. A única maneira de interpretar esse texto, Atos capítulo 2, é compreendendo a importância da igreja, ou a sua singularidade. E aí eu vou falar sobre isso, e eu sei que alguns irmãos e irmãs não vão gostar. Porque uma vez no domingo, no culto à noite já é muito. Já é muito. Não, tá bom. Tenho minha vida, eu quero ficar em casa, assistir alguma coisa que eu quero, dormir cedo, cuidar dos meus meninos e tal, e tudo. Você não entendeu ainda. Não faz a menor ideia. Atos capítulo 2, o povo se converte. Versículo 37 diz que as pessoas... Que faremos, irmãos? Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados e receberão o dom do Espírito. 3.000 pessoas creem, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Haja trabalho. No versículo 42, no entanto, olha que texto encorajador. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino deles, né? Na comunhão, no partir de pão e nas orações. Lindo isso, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual é a próxima palavra aí? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Tinha programação quando? Quando? Todo dia. Todo dia eles iam para o templo. Pastor, é porque naquela época não tinha Netflix. Naquela época não tinha essas coisas que a gente tem hoje. O pessoal fazia o quê? Na igreja. O pessoal parece que é doido. E toda vez que tinha culto, eles estavam lá. Para poder ver os outros e ter comunhão e partir o pão. Parece que eles viviam muito grudados junto. Eu quero ter a minha vida. Eu quero ter... Onde é que você viu isso? Eu quero chamar você ao arrependimento. Jesus criou a igreja com uma finalidade simples, você não consegue sozinho. É só olhar aqueles que de alguma forma aparecem só domingo à noite. E se você é um deles, avalie a sua vida. O que você tem crescido? O que você tem ajudado os outros? Exortado, encorajado, orado? Quais são os dons que você tem exercitado? Pense, diga, diante do Senhor que Ele criou. Não tem nada a ver comigo. Não são aqueles que estão próximos uns dos outros, partilhando a vida juntos, se agrupando sempre que possível. Não é escolhido entrar à igreja, a família vai todo mundo. Todo mundo está junto, está todo mundo. Essa é a vida que a gente vai levar. A gente vai passar a eternidade com esse povo. Está todo mundo junto, diariamente. Porque a gente precisa orar quando? Sempre. Ter comunhão? Sempre. A gente precisa lembrar das boas obras, lembrar da verdade? Sempre. A gente precisa da igreja? Sempre. Então eu queria pedir perdão quando eu ensinei para vocês que a gente precisava ter mais tempo para a gente. Isso não é a verdade. A gente precisa ter tempo para Deus. Não adianta nada você vir para cá e ter um tempo com a sua família, em que você assiste o filme Dumbo e diz, não, eu estou fazendo meu trabalho, assisti o filme Dumbo, ou fica fazendo qualquer outra coisa enquanto os meninos estão brincando. Vamos parar de hipocrisia.
É esse livro. Se você ficar em casa e ter um culto doméstico e ensinar e evangelizar os seus vizinhos, vá com Deus. Diga só quando é que eu quero orar por você. Mas se você fica em casa simplesmente porque você não quer ser vulnerável, não quer participar, quer viver a sua vida, isso não é a vontade de Deus. Nunca foi. Isso não demonstra a singularidade com que a palavra de Deus descreve a igreja. Eu sei que alguns vão ficar desconfortáveis e até chateados comigo. Me perdoe em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. A singularidade da igreja demanda que a gente tenha um relacionamento singular com ela. Essa foi a intenção do Senhor. Não é a primeira vez que a gente fica perdido com ativismo. E eu não estou prometendo isso. Estou pensando naquela intencionalidade própria daqueles que conhecem a singularidade da igreja, que se unem, que planejam, que se entrosam com um grande objetivo: glorificar a Deus e abençoar a vida dos outros. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos ajude. Enquanto nós oramos silenciosamente, os diáconos podem vir. Eu queria que você analisasse o seu coração e veja quais são as implicações do que nós vimos aqui. E reconheça a sua necessidade de viver a vida juntos. Que pare de achar que existe uma competição entre família e as outras coisas. Vocês, maridos e pais, ensinem os filhos a amar o que Deus ama e a valorizar o que Deus valoriza. Senhor, esta é a tua palavra e eu sei que o Senhor tem autoridade para mudar a maneira como pensamos. Nós encontramos muitas desculpas no mundo moderno, tão corrido, e de fato enfrentamos determinados problemas que os nossos irmãos do primeiro século não enfrentavam. Mas o teu desejo continua o mesmo, e a centralidade da igreja continua a mesma. E as nossas necessidades são as mesmas. Nos ajuda, Senhor, a recebermos a nossa missão de ensinarmos aos seres espirituais a tua sabedoria. De não ensinarmos o egoísmo, a soberba, a falta de interesse pelos outros, o ostracismo, a indiferença, mas como comunidade, como família, como edifício do Senhor, como corpo de Cristo, como a casa de Deus, que possamos ensinar aos seres angélicos a multiforme sabedoria do Senhor, que nos escolheu e nos alocou exatamente onde nós estamos, com as pessoas com quem estamos, e os seus dons e dificuldades, com o propósito de toda forma, encorajarmos uns aos outros, e promovermos aquilo que traz glória a Ti. Pai, agora nós vamos celebrar isso de maneira visível. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Essa instituição que o Senhor nos deu, essa ordenança, para graficamente lembrarmos daquilo que nos une, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos. E ignorarmos as outras coisas triviais, passageiras e humanas, e a decidirmos nos sacrificar em prol dos nossos irmãos, como membros uns dos outros, como família do Senhor. Então nos prepara para o nosso tempo, nos prepara e comunga conosco de uma maneira especial.
Eu peço, Senhor, que agora, nesse momento, o Senhor traga à memória se existe algum pecado não confessado, algum relacionamento quebrado, qualquer coisa que precisa ser resolvido e perdoado. Nos convence, Senhor, dos nossos pecados. Faz-nos deixar diante do altar a nossa oferta, nos reconciliarmos com os nossos irmãos e então voltarmos, fazermos a nossa oferta. Nós somos a noiva de Cristo. Faz-nos nos portarmos como tal. Amém.